Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer aqui um react a esse podcast que é com o Richard Rasmussen e Leandro Silveira, e vou falar também sobre o anarcocapitalismo na questão da extinção de espécies. Muita gente acredita que é o Estado que é necessário para proteger as espécies da extinção, que o Estado precisa ir lá e regular e proibir a venda, compra e venda de espécies. Eles estão comentando mais ou menos essa questão e eu vou comentar também por cima deles. Então vamos lá, vocês vão ver o meu react. Nesse caso aqui não tem muitas caras que eu possa fazer, como no react do Renan Santos lá. Então, mas vamos lá. Entra aqui, enfim. E foi tomado por esse pensamento emocional latino de fauna. E aí, certos conceitos ficam difíceis você discutir, porque quando você vai na África, por exemplo, por que tem rinoceronte branco lá? Aí você fala assim, não, eu vou na África porque lá porque ainda... tem reserva que os caras ganham dinheiro com Não, isso. peraí, é tudo cercado, brother. Então... É recercado. Ali é mais e menos. Ali é uma... Então, seguinte, para você cuidar de uma espécie em extinção, para você reproduzir uma espécie em extinção, você precisa gastar muito dinheiro, é muito caro. Não é barato você manter uma espécie em cativeiro, você reproduzir uma espécie, tudo isso custa muito dinheiro. Então, como isso custa muito dinheiro, naturalmente você também precisa ganhar muito dinheiro fazendo isso. Senão você não vai cuidar de uma espécie em extinção, você não vai reproduzir uma espécie em extinção. E ponto final. Ninguém vai fazer isso de graça. Né? Então é isso que ele está falando. As pessoas têm uma visão emocional das espécies como se boas intenções, amor e pó mágico de fadas fosse salvar as espécies da extinção, mas não é isso que salva. O que salva é que você tem que gastar muito dinheiro. É muito caro você manter uma espécie, criar um habitat para ela, ter o território, gastar o território, os recursos, a comida que ela vai ter que comer, como por exemplo um rinoceronte em extinção. Se o Estado simplesmente proibir você de fazer isso, de ganhar dinheiro com isso, o que vai acontecer é que o Estado vai levar a espécie à extinção. Não é o mercado, não é o capitalismo que leva a espécie à extinção, é o Estado. É exatamente a visão de você impedir o capitalismo de lucrar com espécies que leva a espécie à extinção, e não o lucro. O lucro leva você a preservar a espécie. Deixa eu continuar aqui, depois eu termino de comentar. Conta de mais e menos, quem fica e quem vai. Entendeu? Ali é conta, aqui é conta, é brincar de Deus. Nós temos que começar a brincar de Deus, senão não vai em frente. E isso pode ser para alguns cruel. Por isso que quando eu falei... Então, ele tá falando de brincar de Deus, mas eu acho que não é verdade. Eu acho que quem quer brincar de Deus é quem quer salvar as espécies da extinção pela força do Estado, que quer tornar a questão emocional. Eu vou, com a minha autoridade aqui, dizer quais espécies podem ser comercializadas e quais não podem. Isso que é brincar de Deus. A pessoa, o capitalista, não tá exatamente brincando de Deus, ele só tá querendo lucrar. Ele só tá querendo o que vai gerar mais valor. E aí, deixa eu complementar agora essa questão, por que espécies no anarcocapitalismo não vão entrar em extinção. É muito simples, pelo motivo da escassez. Quanto menos exemplares existem de uma espécie, maior é o valor delas. Por exemplo, eu tenho uns gatos aqui, que eu já mostrei na live, que eu e a Natália temos, e esses gatos não valem nada. São uns bostinhas aí que não valem um centavo. A gente adotou eles de graça, inclusive, e muita gente não aceitaria eles nem se eu pagasse. Agora, imagina que eles fossem os últimos gatos do planeta Terra, os últimos exemplares de gatos do planeta Terra. Eles valeriam bilhões cada um. Valeriam bilhões. Eles não valem nada porque existe uma grande abundância de gatos na Terra. Mas se os gatos estivessem acabando, estivessem em extinção, eles valeriam bilhões. Agora, é a mesma coisa um animal, como por exemplo um rinoceronte branco. Quanto custa para manter um rinoceronte branco? Deve custar fortunas. Ele come muita comida. Ele deve comer toneladas de comida. O habitat dele deve ser específico, que você precisa manter e você precisa gastar milhões para manter. Você só vai fazer isso se ele valer milhões.
Agora, quando que uma espécie em extinção vale milhões? Exatamente quando ela está em extinção. Agora, o que a mentalidade emocional burra das pessoas, dos ambientalistas, diz? Ele diz exatamente para fazer o contrário disso. Muitas vezes, principalmente com questões econômicas complexas, a emoção humana diz exatamente o contrário da razão. Como, por exemplo, no investimento. A emoção te diz quando sobe para você comprar mais e quando cai para você vender. Enquanto que o certo é o contrário. Quando sobe, você tem que vender e quando cai, você tem que comprar. Do mesmo jeito aqui, a mentalidade emocional ambientalista, ela te diz para você proibir a comercialização de uma espécie quando ela está em extinção, que é exatamente quando ela precisa mais da comercialização, quando ela passa a valer exponencialmente mais. Um animal em extinção vale exponencialmente mais, ele pode valer milhões ou bilhões. E isso compensa o custo de você mantê-lo e salvá-lo da extinção. É exatamente o mercado e a valorização de uma espécie em extinção que faz com que as pessoas salvem o animal, não porque elas são boazinhas, porque o poder da sua bondade não vai salvar uma espécie de extinção, o poder dos ursinhos carinhosos não vai salvar a espécie de extinção, mas o lucro vai. O fato de que você manter o animal vivo e se reproduzindo dá mais lucro do que deixar ele morrer, isso vai salvar ele. E isso acontece, dá mais lucro, porque o valor dele aumenta exponencialmente por causa da raridade. Cruel, porque para o pensamento que nós temos hoje, que é tudo emocional. Se deixar sem controle, vai acabar, não vai? Porra, velho, eu tenho uma forma, assim... Se deixar o animal sem controle, a natureza, pela seleção natural, ela extingue os animais. Agora, esse controle não pode ser estatal, porque o Estado não lucra com o que ele faz. O Estado lucra não pelo valor que ele produz, ele lucra pelo valor que ele subtrai das pessoas, né? Enquanto que o mercado lucra pelo valor produzido. Então você tem que deixar os animais nas mãos do Estado. Nas mãos do mercado. Nas mãos daqueles que vão querer vender o animal por um preço maior, por ele estar em extinção, por valer mais, por ser raro. A raridade de qualquer coisa na Terra faz o preço disparar exponencialmente. Por isso que obras de arte valem bilhões. Por que uma obra de arte vale... Desculpa, não sei se bilhões, mas vale milhões. Porque ela é única. Só existe um exemplar dela no mundo. Pode ser um borrão, pode valer milhões. Por que aquele borrão vale milhões? Você pode dizer, mas é mau gosto. Eu concordo, é um péssimo gosto você pagar milhões por um borrão. Mas é porque ele é único, porque só tem um exemplar dele. Mesma coisa com animais em extinção. Cuidado pra você não ser cancelado, hein? Você falou, nós temos que brincar de Deus. O Richard falou que brincar... eu tenho outra forma... O Richard já passou dessa fase. Eu passei dessa fase. Eu tô aprendendo. Eu assim, passei dessa fase. Eu sou atacado com coisas que eu falo assim, certeza. Aí eu olho... Mas eu entendi. Agora, o capitalismo ele salva animais de extinção, enquanto que a natureza, a seleção natural, ela trabalha com extinção. Para a seleção natural favorecer novas espécies, ela tem que extinguir as antigas, que ficaram obsoletas. A seleção natural não tem essa de amorzinho dos ursinhos carinhosos, não. Não tá sendo eficiente, não tá funcionando, é extinto. O capitalismo, nesse ponto, ele preserva muito mais as espécies do que a natureza. Porque no capitalismo existe incentivo para preservar espécies da extinção, que é o incentivo econômico. E no Estado não existe. Então, quando o Estado proíbe a comercialização de uma espécie em extinção, o Estado basicamente está condenando aquela espécie à extinção. O Estado está forçando a extinção da espécie. Uma noite tranquila. Deixa eu te falar onde é brincar de Deus. Eu vou te falar, eu acho que a parte que você tá falando de brincar de Deus, eu dou outra interpretação. É o seguinte. A gente tem responsabilidade. A gente tem responsabilidade. Mas a minha interpretação do cenário do Brasil. Pô, nós somos um país mega diverso, talvez o mais mega diverso do mundo. O que significa isso? Talvez seja o mais do mundo, mais, né? do Não? mais. A Austrália, gente, sei lá. Não. Os países da América do Sul aqui são os mais, tem o maior número de espécies do planeta. Biodiversidade. E tal. A maior biodiversidade desse planeta. A gente tem uma mega responsabilidade, um país mega diverso. Só que a gente foi treinado
primeiro a gente teve uma fase de abrir áreas, transformar essas áreas de vegetação natural em produção, aí veio a internet, globalizou a transformação instantânea, ou seja, o de uma árvore hoje, agora lá na Europa estão sabendo, que pode virar uma grande polêmica, o Leonardo DiCaprio faz uma campanha e tal. É muito, assim, no mesmo dia, é sério, no mesmo dia, e posso no mesmo dia. O Leonardo DiCaprio com o avião dele, ele fode, o único cara, ele fode mais o planeta do que, meu, a gente não consegue juntar nesse seu cinema que você tem aqui do lado, uma quantidade de pessoas, que só ele com o avião dele fode. Então, mas como conservacionista, como é que eu... Vai fazer filme, não enche o saco, brother. Pelo amor de Deus. Alguém tem que falar nisso, cara. Eu quero que se foda. O Leonardo DiCaprio tá ligando daqui a pouco. Vou atender o telefonema dele. Bom, esses últimos comentários aí não adicionaram muita coisa, foram meio confusos. Mas acho que eu já falei o que eu tinha que falar sobre a extinção. Só para resumir, o que salva animais da extinção... A natureza não salva animais de extinção. A natureza extingue os animais. A natureza não tem compaixão, não tem pena de extinguir animais. A seleção natural funciona assim, eliminando os menos eficientes. O Estado também não salva animais da extinção, porque o Estado proíbe a comercialização deles e deixa eles morrerem. E o capitalismo salva animais de extinção, porque eles passam a valer muito mais pela raridade. E isso cria um incentivo econômico para que você possa gastar milhões, mesmo que custe milhões para salvar um animal da extinção, e mesmo assim você saber que você vai lucrar com isso. Por isso que a melhor forma de salvar qualquer espécie da extinção é libere o comércio dessa espécie. Muito obrigado, deixe o seu like, inscrição e comentário para engajar o vídeo. Obrigado por aqueles que engajam o vídeo e dessa forma, e até a próxima.